Fala, torcedor! No vídeo de hoje vamos conhecer os estádios dos clubes que disputam a Série C do Brasileiro 2022. Bento Freitas. O Bento Freitas é a Casa do Brasil de Pelotas. Localizado na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, o estádio foi inaugurado em 1943, porém nos últimos anos vem passando por uma reconstrução e modernização dos setores de arquibancada. Atualmente o estádio tem capacidade para 18 mil torcedores. Lindolfinho. O Estádio Municipal Lindolfo Monteiro é a Casa do Altos. Localizado em Teresina, no Piauí, o estádio foi inaugurado em 1944, mas passou por uma reforma em 1964, tendo capacidade para 6 mil torcedores. Presidente Vargas. O Estádio Presidente Vargas fica localizado em Fortaleza, no Ceará, e é a casa de diversos clubes da região, entre eles os clubes Atlético Cearense, o Ferroviário Atlético e o Floresta. Inaugurado em 1941, o estádio passou por reformas, sendo a última em 2011. Tem capacidade para 20.200 torcedores. A Arena Batistão. O Estádio Estadual Lourival Batista está localizado em Aracaju e foi inaugurado em 1969. É a Casa do Confiança, e tem capacidade para 15.575 torcedores. Aníbal Toledo. O Estádio Aníbal Batista de Toledo, localizado em Aparecida, Goiás, é a casa da Aparecidense e outros clubes da região. O estádio tem capacidade para 4.800 torcedores. Amigão. O Estádio Hernani Sátiro é a casa do Campinense do 13 da Paraíba. Localizado em Campina Grande, o estádio foi inaugurado em 1975 e tem capacidade para 35 mil torcedores. Barradão. O Estádio Manuel Barradas, localizado em Salvador, Bahia, é a casa do Vitória. Inaugurado em 1986, o estádio tem capacidade para 30.618 torcedores. Santa Cruz. O Estádio Santa Cruz, localizado em Ribeirão Preto, é a casa do Botafogo de São Paulo. Inaugurado em 1968, o estádio tem capacidade para 27.946 torcedores. Em 2019 o estádio passou por reformas e inaugurou um espaço multiuso para 15 mil pessoas denominado Arena Eurobike. Colosso da Lagoa. O Estádio Olímpico Colosso da Lagoa é a casa do Ipiranga em Erechim. Inaugurado em 1970, o estádio tem capacidade para 22 mil torcedores. O primeiro a marcar um gol no Colosso da Lagoa foi o Rei Pelé, em um torneio amistoso entre algumas equipes do Brasil e o clube argentino Independiente de Avejaneda. Estádio da Colina. O Estádio Ismael Benigno é a casa do Manaus Futebol Clube e de outros clubes da região em jogos por competições menores. Os mesmos clubes também mandam seus principais jogos na Arena da Amazônia. O Estádio da Colina fica localizado em Manaus e foi inaugurado em 1961, sendo reformado para ser usado de CT para o treinamento de algumas seleções durante a Copa. O estádio tem capacidade para 10 mil torcedores. Passo da Areia. O Estádio Francisco Noveleto é a casa do São José de Porto Alegre. O estádio foi inaugurado em 1940, porém passou por algumas reformas, sendo a última em 2006. Sua capacidade é de 10.600 torcedores, e conta com gramado sintético. Baenão. O Estádio Evandro de Almeida é a casa do Remo, localizado em Belém do Pará. O estádio foi inaugurado em 1917, mas foi totalmente remodelado em 2019. Sua capacidade é de 13.400 torcedores. Raulino de Oliveira. O Estádio General Silvio Raulino de Oliveira é a casa do Volta Redonda. Construído em 1951 e reinaugurado em 1976, o estádio passou por uma expansão em 2004, aumentando a sua capacidade para 20.225 torcedores. Orlando Scarpelli. O Estádio Orlando Scarpelli é a casa do Figueirense. Inaugurado em 1960, fica localizado em Florianópolis, e sua capacidade é de 19.584 torcedores. Almeidão.
O estádio José Américo de Almeida Filho é a casa do Botafogo da Paraíba, e fica localizado em João Pessoa. Sua inauguração aconteceu em 1975, porém o estádio passou por reforma e foi reinaugurado em 2014, onde também passou pela troca do seu gramado. Sua capacidade é de 25.770 torcedores. Frasqueirão. O estádio Maria Lamas Farache é a casa do ABC de Natal, sendo localizado no bairro Ponta Negra em Natal. O estádio foi inaugurado em 2006, sendo considerado um dos mais modernos e confortáveis estádios de futebol do país. Sua capacidade é de 18.000 torcedores. Curuzu. O estádio Leônidas Sodré de Castro é a casa do Paysandu. Localizado em Belém do Pará, foi inaugurado em 1914 e remodelado em 2014. Sua capacidade é de 17.700 torcedores. Campos Maia. O Estádio Municipal José Maria de Campos Maia é a casa do Mirassol. Construído em 1925, estádio foi ampliado na sua última reforma em 2007. Sua capacidade é de 15.000 torcedores. Lembrando, se você ainda não é inscrito, já clica no botão, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!